quem confiar? Nós aprendemos na vida que o ser humano é volúvel, é passível de traição e as pessoas podem mudar seu comportamento. Se você estiver confiando em alguém, pode em algum momento ficar decepcionado. Tudo isso pode acontecer. Quando alguém se casa, são aquelas juras de amor, aquelas coisas maravilhosas, e algum tempo depois o casamento está sendo desfeito com ira e ódio e acusações de traição e coisas desse tipo. E as pessoas não querem mais ficar juntas, declarando ira e ódio umas às outras. O ser humano é passível de tudo isto. Então, em quem confiar? Aqui tem a primeira regra, o primeiro princípio. Não confie em homens, mas somente em Deus. Quando você conviver com homens, conviva fazendo o seu melhor, mas sempre confiando em Deus. Quando for vender, quando você estiver para receber um dinheiro de alguém, quando você estiver fazendo um negócio com alguém, olha, sempre existe a possibilidade de haver um retrocesso, um retorno, uma falha, uma quebra, e tudo pode acontecer. Portanto, ao fazer qualquer negócio, ao tomar uma decisão, você sempre esteja confiando em Deus. O ser humano é falho. Bom, o segundo princípio é que você tem que trabalhar a confiança das pessoas. Por isso, o Evangelho se baseia no discipulado. Jesus mandou pregar indistintamente a verdade do Evangelho para todas as pessoas. A fé, a crença, a decisão é individual, é opcional, é de cada pessoa, ninguém pode obrigar nem forçar, isso é espontâneo. Um pai não pode obrigar seus filhos a seguir o caminho do Evangelho. Ele pode ser exemplo, orar pelos filhos, ajudar os filhos, mas ele não pode tomar a decisão pelos filhos. Portanto, a pregação é para todos, mas você observe aqueles que recebem a sua palavra. É um compromisso que você passa diante de Deus a ter com essas pessoas. Isso se chama discipulado. E o discipulado não tem fim, não tem término. Você vai amar aquela pessoa e ajudá-la. Ela vai crescer espiritualmente até um ponto de não precisar mais de você. Mas ela vai manter a ligação com você porque ela reconhece o seu amor, a sua fidelidade a Deus. Isto é uma amizade para sempre. Amizades são valiosas, são duradouras. Alianças podem ser quebradas, a convivência pode ir por água abaixo, mas a amizade é algo muito firme e Deus manda a gente desenvolver amizade, ganhar almas, investir em fazer amizades, conhecer as pessoas, amar e chegar ao ponto até de dar a vida pelos amigos, como Jesus nos deu o exemplo. Eu quero deixar isso bem claro para você. A gente não pode confiar em uma amizade de momento, pode ser interesseira. Quando a gente, seguindo uma determinada direção, organiza uma igreja, começa um trabalho, uma pregação, um grupo, uma reunião, você começa uma célula, tem que levar muito tempo para conhecer as pessoas. Uma igreja séria não cresce da noite para o dia. O que cresce depressa é mato. Mato cresce depressa, mas árvore boa nenhuma cresce depressa de uma hora para a outra. E quanto mais nobre é a árvore, quanto melhor é a madeira, mais valorizado o fruto, mais ela demora para crescer. A igreja não cresce numa explosão de propaganda, de marketing. Ela depende de relacionamentos que vão se solidificar com o tempo. Eu tenho a minha liderança, o meu pastorado reconhecido durante anos. E às vezes os resultados demoram, mas quando são permanentes, eles se multiplicam. 2 ou 3 discípulos que eu faça
depois de muito tempo, vão se multiplicar em mais outros, depois em mais outros. E se eu sou fiel a Deus, se eu estou no meu lugar, Deus vai fazer com que isso se multiplique e outras e outras e outras pessoas virão através de outros que já ouviram de outros. Isto é uma confirmação do ministério que Deus dá a alguém e que leva tempo para se confirmar. Nós temos uma história interessante. Davi era rei e o reino dele cresceu muito. E quando isso acontece, por exemplo, quando uma igreja cresce muito, há muita confusão. Há pessoas que vão se tornar líderes por interesse. Essas pessoas não estarão unidas às outras, serão interesseiras. Em qualquer lugar, numa firma, seja numa igreja, num grupo, um trabalho, um ministério, sempre vai acontecer isto. Pessoas de ocasião, que vêm por interesses e não por uma direção clara de Deus e um desejo de servir. Elas vêm por interesse e isso confunde a cabeça das pessoas. Davi, como rei, chegou a desabafar diante de Deus que ele estava enojado daquilo tudo, muito triste. Compôs salmos nessa direção. Senhor, é muita gente que está querendo mamar na corte, eles não são sinceros, não querem o Senhor, não levam uma vida santa, mas estão querendo se aproveitar da corte porque o Senhor tem abençoado o meu reinado. Estava muito triste, até que Deus deu uma solução de uma forma muito diferente. Deus permitiu uma rebelião, uma revolta contra Davi, e ele ficou estatelado, apavorado ao verificar que a esmagadora maioria do povo foi contra ele. Os nobres, a maioria foi contra ele, porque eles eram interesseiros e foram com o rebelde. O chefe dos rebeldes era o próprio filho Absalão. E os nobres, ministros, autoridades do governo, na maioria, foi com a rebelião. E Davi teve que fugir, e poucos foram os que acompanharam a Davi. Por aí, ele já ficou sabendo quem era fiel a ele e quem era amigo de ocasião. E naquela revolta, o desfecho foi o esperado. Houve a guerra, o confronto é inevitável, infelizmente. Uma igreja, quando está dividida, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o confronto vai acontecer. E aconteceu. Davi se sagrou vencedor, porque Deus estava com ele. O Absalão foi morto, os que seguiram Absalão se espalharam, ficaram envergonhados de voltar a Davi, e Davi pôde reconstruir o reinado com aqueles que eram fiéis. Houve uma limpa que Deus fez ali na corte. Muita gente estava encostada ali só para se aproveitar das benesses da corte. Era o filho do amigo do filho de Davi e por aí afora. Era muita gente que estava mamando na corte sem trabalhar, sem produzir, sem buscar o Senhor. Mas Davi voltou e Deus fez tudo aquilo acontecer. Mas na volta de Davi aconteceu um episódio interessante. Davi não quis forçar a volta, ele esperou que as pessoas o recebessem. Isso é um princípio de liderança muito importante. Você não pode liderar outras pessoas no grito, no autoritarismo, impondo, forçando. Você tem que esperar que elas queiram a sua liderança. Este é um princípio muito importante na Bíblia. E Davi esperou, mas o povo de Judá não se tocou. Os queridos de Davi, parentes, amigos, aqueles que estavam próximos a ele, não se tocaram para ir buscá-lo. Quem foi fazer isso foram os do norte, os de Israel, das outras 10 tribos. Foram lá e, como para agradar a Davi, quiseram que ele voltasse logo ao palácio para continuar o reinado. Davi não sentia firmeza naquela gente e esperou que os de Judá também viessem fazer isto. Só depois Davi voltou para o palácio quando os de Judá se tocaram. O restante da história mostra
que aqueles do norte, que foram os primeiros a trazer Davi de volta, logo estavam contra Davi e, por fim, o reino se dividiu com o neto de Davi, o Roboão. Só para você anotar como Davi estava certo. E os que eram falhos a princípio, mas eram os mais leais a Davi, os de Judá, foram os que o defenderam e continuaram com ele e com o reino. Moral da história, meu irmão, você tem que ver em quem você confia. Você tem que fazer discípulos para saber com quem você pode contar. Não adianta fazer uma campanha de evangelização, abrir trabalho, começar uma igreja com quem você não pode confiar. Isso tudo tem que ser trabalhado. A obra de Deus não é de qualquer jeito, com qualquer tipo de gente. Tem que haver lealdade. Embora o ser humano seja falho, mas você tem que verificar fidelidade, lealdade, e só com um certo tempo de convivência isso vai... Comece a pensar nisto, meu irmão, minha irmã.